Olá, amigos do canal Proibido. Espero que todos estejam bem. Hoje vamos mergulhar em mais um mistério sobrenatural que vai arrepiar sua alma. Se curte histórias que desafiam a realidade, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e deixar aquele like maroto para apoiar o canal. Vamos juntos desvendar o invisível. Você já sentiu, sem motivo aparente, um peso estranho no peito? Ou então, uma irritação que não combina com seu jeito de ser, surgindo de repente como uma nuvem carregada em um dia claro? Pois é, muitos de nós já passamos por momentos assim e talvez nem tenhamos desconfiado que por trás dessas sensações poderiam estar presenças invisíveis, atuando de forma sutil. Os obsessores espirituais. Esses espíritos, muitas vezes ligados ao umbral, aquela região densa onde almas perturbadas se reúnem após deixarem o plano físico, têm um único objetivo: nos influenciar. Mas o fazem de um jeito tão sorrateiro que dificilmente percebemos. Eles não aparecem com correntes arrastando pelo chão ou gritos assustadores como nos filmes. A atuação deles é muito mais inteligente e silenciosa. E é aí que mora o perigo. Os obsessores espirituais se aproveitam de brechas emocionais. São especialistas em perceber as nossas fraquezas: o medo, a raiva, a inveja, a culpa, a tristeza profunda. Eles se aproximam quando estamos fragilizados, quando baixamos a guarda, quando nossos pensamentos entram em sintonia com as vibrações negativas. Eles não criam o problema. Eles ampliam o que já existe dentro de nós. Imagine um dia em que tudo dá errado. Você acorda atrasado, perde o ônibus, se desentende com um colega de trabalho. Volta para casa exausto, com a cabeça cheia de pensamentos ruins. Nessa hora, o obsessor, que já vinha rondando esperando o momento certo, encontra o terreno fértil. Ele sopra ideias negativas, alimenta a mágoa, cutuca a ferida da injustiça que você acha que sofreu. De repente, você se vê mergulhado em um mar de rancor, se isolando das pessoas, desconfiando de tudo, achando que o mundo é um lugar cruel. E o pior, você acha que tudo isso é genuinamente seu. Essa influência é tão discreta que muitos sequer acreditam que existe. É claro, porque eles atuam nas pequenas decisões, nas reações cotidianas, nas escolhas aparentemente banais que, somadas, podem nos arrastar para um abismo emocional. E o umbral está sempre de portas abertas para acolher novas vítimas, vivas ou desencarnadas, que se sintonizam com sua frequência de sofrimento e revolta. Outra tática comum dos obsessores é a manipulação de pensamentos. Eles não invadem nossa mente de forma explícita, mas sugerem ideias. São como aquela vozinha que diz: "Para que tentar de novo? Você não vai conseguir mesmo." Ou aquela sensação de que todos estão contra você, de que ninguém te ama de verdade. Eles plantam a dúvida, a insegurança e regam esses sentimentos com persistência. Não é difícil entender por que, em pouco tempo, alguém pode se tornar uma versão distorcida de si mesmo. E não pense que eles escolhem suas vítimas aleatoriamente. Existe uma espécie de afinidade vibracional. Se estamos nutrindo ódio, atraímos espíritos que vibram na mesma faixa. Se estamos consumidos pela tristeza, encontramos irmãos do umbral que se alimentam dessa dor. A ligação é magnética, inevitável. Por isso, cuidar dos pensamentos e emoções é mais do que uma questão de bem-estar. É uma questão de proteção espiritual. Muitos obsessores agem motivados por sentimentos que carregaram da vida material. Ciúmes, vingança, frustração. Alguns nem percebem que desencarnaram. Outros sabem, mas se recusam a seguir para a luz, presos aos antigos ressentimentos.
Existem ainda aqueles que agem por puro prazer em prejudicar, almas tão endurecidas que já perderam qualquer laço com a compaixão. Todos esses, de alguma forma, orbitam em torno de nós, esperando uma oportunidade. É comum também a formação de grupos no umbral, verdadeiras falanges organizadas que têm como missão desestabilizar aqueles que ainda caminham pela terra. São inteligentes, astutos e sabem trabalhar em equipe. Não subestime a capacidade de manipulação desses espíritos. Em muitos casos, eles assumem o papel de conselheiros invisíveis, guiando seus alvos para escolhas autodestrutivas, enquanto fazem parecer que é tudo ideia da própria pessoa. Exemplo claro acontece em relacionamentos afetivos. Um casal que se ama pode, de repente, começar a discutir por motivos banais, criando um clima de desconfiança e ressentimento. Pequenas irritações viram brigas constantes. O amor vai sendo corroído e a separação parece inevitável. Se olharmos de fora, pode parecer apenas uma crise normal, mas muitas vezes há uma ação obsessiva, alimentando o ciclo de mágoa e afastamento. Mas nem tudo está perdido. Reconhecer essas influências é o primeiro passo para quebrar o ciclo. Quando começamos a prestar atenção aos nossos pensamentos, questionando de onde vêm certas ideias e emoções, abrimos uma brecha para a consciência. E a consciência é uma luz incômoda para os obsessores. Fortalecer-se emocionalmente é fundamental. A prática da gratidão, do perdão, da paciência e do amor ao próximo cria uma proteção natural contra essas influências. Vibrar positivamente é como erguer uma muralha invisível que impede a aproximação desses irmãos do umbral. Eles simplesmente não conseguem se sintonizar com quem irradia luz. Outra ferramenta poderosa é a oração. Não como um ritual vazio, mas como um diálogo sincero com o plano superior. A oração eleva nossa vibração, fortalece nossa mente e nos conecta com espíritos protetores que nos auxiliam na caminhada. Uma simples prece feita com fé pode afastar uma legião de obsessores. E mais, quando identificamos que estamos sob influência, é possível reagir. Mudar o padrão vibratório é como trocar de estação em um rádio, basta sintonizar em algo melhor. Buscar atividades que elevem o espírito, como ouvir uma música inspiradora, praticar o bem, cuidar da saúde mental e física, ajuda a quebrar a sintonia negativa. É importante também compreender que muitas vezes somos corresponsáveis por essas ligações espirituais. Se alguém nos odeia do outro lado, pode ser que tenhamos, em outra existência, sido a causa dessa dor. Por isso, vibrar em perdão e pedir desculpas sinceras, mesmo sem saber exatamente a quem, é um ato de libertação para ambos os lados. O umbral é um lugar real, mas também simbólico. Ele representa o peso que carregamos na alma, rancores, culpas, medos. Limpar esse peso não é fácil, mas é necessário. Cada atitude positiva é um passo para longe das sombras e mais perto da luz. Às vezes, pensamos que nossos problemas são só nossos, mas em muitos casos, eles são potencializados por essas companhias invisíveis. Ignorá-las não faz com que desapareçam. Só a vigilância constante e a escolha consciente pela luz podem nos proteger. E o mais bonito é perceber que, ao nos fortalecermos, não apenas nos libertamos, também ajudamos a libertar os próprios obsessores. Quando elevamos nossa vibração, oferecemos a eles um exemplo de transformação. Muitos acabam, aos poucos, despertando para a realidade de sua condição e, então, aceitam ajuda para também evoluírem. Em última análise, tudo é sobre amor. Amor por nós mesmos, amor pelos outros, amor pela vida. Quando esse amor é verdadeiro e constante, ele se torna uma armadura luminosa que nenhuma sombra consegue atravessar. Portanto, da próxima vez que aquela tristeza inexplicável surgir,
Ou aquela raiva sem motivo bater a porta, pare, respire, questione. Será que é mesmo seu? Ou será que é apenas um sopro vindo do umbral, tentando te arrastar para uma escuridão que não te pertence? Você tem escolha. Você tem poder. Você é luz.